trabalho pela manhã e pedimos perdão dos nossos erros, nossas falhas e colocamos diante de Ti, Pai, com perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor venha nos abençoar e venha, Pai, traduzir tudo que vamos fazer aqui, que seja da direção do Teu Espírito Santo, Pai, que nada fuja do Teu controle, Pai, porque por isso eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos e que o Espírito Santo nos conduza na Tua palavra, nos dando alimento para esta parte da manhã, Pai. Tanto dos louvores, tudo que você fizer aqui é para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus, amém. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Te louvamos e queremos aprender mais de Ti. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Tem um cachorro aí dentro, tem que tirar esse cachorro. Ele foi ver o cachorro? Não tem cachorro não. Hã? Tá tudo bem. Ah, bom. Gálatas capítulo 3. Pode se assentar, amados. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para não ficar, ter que passar, vocês acompanham. Ó Gálatas insensatos. Repete comigo, insensatos. Essa palavra vai ser uma forma da qual a gente vai trabalhar em cima dela aqui. Você que está em casa também, insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de você que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito,
agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele faz pelas obras ou pela lei? Por enquanto, só até aqui, amados. Eu quero só trazer à memória de vocês que nós já estudamos, né? É importante a gente estar relembrando, porque tem tudo a ver com os capítulos anteriores que nós falamos, até da discussão que houve entre Paulo e Pedro, né? Discussão não, na repreensão que Paulo fez a Pedro, em virtude daquele almoço, né, que teve lá, que Pedro estava comendo com os gentios, e de repente Paulo chega e começa a falar: ué, você está almoçando aqui, quando chegou os judeus de Jerusalém, você se afastou? Você está sendo hipócrita, você está sendo dois pesos, duas medidas, né? Paulo falou: não, porque você não é crente, você não estava aqui com os gentios, por que quando chegou o pessoal da circuncisão, lembra dessa palavra? Da circuncisão, que eles queriam que os gentios fossem circuncidados, porque eles não eram judeus, e para que pudessem ser salvos, eles precisavam ser circuncidados. E Paulo, né, ele saiu de Gálatas, pregou o evangelho lá, né, foi uma bênção, e escreveu essa carta depois, que ele soube que lá no meio dos Gálatas estava acontecendo o quê? Os judeus que aprovavam a circuncisão dos gentios se envolveu lá e começou a contaminar eles, ou seja, falando para os gentios, convenceram muitos Gálatas que eles teriam, para ser salvos, teriam que fazer circuncisão e seguir muitas obras da lei, né? Inclusive eu trouxe para vocês o aspecto que tem igrejas hoje que ainda buscam as leis como se fossem ainda atuais. Nós vivemos pela graça e não pela lei. Mas é bom vocês entenderem isso, não só por esse aspecto da lei antiga, mas pela influência maligna que existe dentro de pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus, mudar algumas coisas que tiram a justificação da sua fé. Nós somos justificados por Jesus Cristo, só Ele é Senhor, e não existe nada que pode acrescentar. Falei até aqui sobre o aspecto de que atualmente, né, tem uma lei lá no Congresso que estavam tentando, não sei se conseguiram, não conseguiram, eu acho, tentando mudar a Bíblia, tentando fazer uma Bíblia com alterações para poder atualizar a palavra de Deus, né, fazer com que a Bíblia fosse atualizada no sentido de conceder algumas outras coisas e tirar algumas coisas que atualmente as coisas mudaram, as coisas não são mais como antigamente, a relação sexual não é bem assim, e querem mudar alguma coisa para poder acoplar o pecado, que atualmente que a Bíblia rechaça categoricamente. Isso é uma coisa de finais dos tempos que a gente está vendo, né? Então estão querendo legalizar pecado mesmo, né? Já estão legalizando. Mas o que eu quero trazer para vocês é vocês entenderem isso aqui também, tá? Entender isso aqui é fundamental. Paulo aqui, quando fala, ó Gálatas insensatos, o que é senso comum? Insensato vem de sensatez, senso comum, né? De lógica, de coisas que são coerentes, né? Insensatez é uma coisa que você está fora do senso normal. Vocês estão malucos, estão mudando de ideia, estão se pervertendo espiritualmente, né? Porque Paulo aqui está rechaçando que os Gálatas aceitaram a doutrina dos judeus que foram lá e disseram que eles tinham que circuncidar. Então, ele começou a rechaçar isso. E como ele rechaça? Primeira coisa que ele fala aqui, ele fala o seguinte,
quem foi que os enfeitiçou? Ontem eu ouvi uma coisa que, ontem não, né? Já tenho ouvido outros dias. Tem pessoas que consideram as igrejas que você pode comer um pouquinho aqui, comer um pouquinho ali, se alimentar ali, se alimentar aqui. Tudo bem, até eu não sou crítico nesse sentido de você se alimentar, não. Mas você tem que ter uma raiz. Se você é carambola, você vai dar carambola. Não adianta você pegar a vitamina da banana para você ser uma carambola banana. Não vai conseguir. É o que Paulo vai dizer aqui. Você não adianta se misturar as coisas. Se você tem que ter um conceito só, né? Ah, pastor, mas aí eu vou ali eu sou abençoado, lá eu sou abençoado de outra forma, lá eu sou abençoado. Você não está aqui para ser só abençoado, você tem que ser uma bênção. Você tem que ser servo de Deus. Você não pode misturar as antenas, você tem que ter uma doutrina só. Você tem que seguir só um pastor, só uma doutrina, só uma igreja. Agora, ficar vasculhando de lá para cá, dizendo que faz o que quer, isso é bandalheira, isso é insensatez. Isso é coisa do diabo. Que aqui você vai aprender com um responsável que tem por você. Se você não quer ter um responsável, você fica sem igreja. Você quer ser o seu próprio responsável, seu próprio sacerdote, porque o sacerdócio existe desde o princípio. Lá no Idade Antiga, até Abraão aceitou o sacerdócio de Melquisedeque. Porque ele precisava, Abraão nem sendo da lei, ele quando chegou e veio de uma guerra, ele viu o sacerdote Melquisedeque, que não dá para explicar muito bem, porque parece ali que era Jesus Cristo, né? Tudo indica que era o próprio Jesus que estava ali, em forma de anjo, de alguma coisa assim, que chegou para ele e ele foi lá e pagou dízimo, deu os dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Está em Gênesis, lá, capítulo 14, se não me engano, ele vai lá e deu o dízimo, e também tomou a ceia. É uma coisa assim, que fica, você vendo que o sacerdócio é uma coisa que é fundamental. O sacerdócio não significa só a palavra pastor, sacerdote, não, é um líder, né? Sacerdote é aquele que conduz espiritualmente, que deva conduzir espiritualmente um rebanho de uma forma correta, que ele vai responder por isso. Eu vou prestar conta por isso. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Então você procura andar debaixo de uma autoridade que você possa ali corresponder. Agora, se você ficar comendo de tudo quanto é lugar e achar que lá está certo, que lá está errado, você pode até discordar de algumas coisas, mas você está debaixo de uma direção. Isso é fundamental para uma vida coerente. Isso é vida de família também, agora a vida familiar. Eu estava pregando, falando aqui no discipulado aqui, que eu estava contando, que o discipulado você tem que ter o quê? Uma das coisas que ele pede é boa reputação. Primeira coisa não foi cheia, eu vou seguir aquele, eu vou escolher o mais ungido, o mais poderoso, mas não. Aquele que tem boa reputação, que tenha uma consciência, que tenha uma boa imagem na sociedade. Então, continuando aqui, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vocês estão sendo enfeitiçados com uma outra doutrina, e vocês aqui não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele está questionando os Gálatas por que eles estão dando vazão à lei. Quando muito, né, eles precisam entender, né, não é da lei, eles têm que entender que a lei, ela veio até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo você não segue mais a lei. Então vocês, quando receberam o Espírito Santo, né, ele pergunta, foi através da lei ou foi através da pregação de Jesus Cristo que vocês receberam o Espírito Santo, né? Vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela pregação da fé? E aqui ele vai falar, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado
começado no Espírito Santo, agora querem aperfeiçoar a carne. Ou seja, querem mudar aquilo que foi o aprendizado anterior pela capacidade intelectual, pela maneira que você acha que tem que ser assim, ou acha que tem que ser assado. O Evangelho é uma coisa só, o Evangelho é uma verdade e ela não pode mudar. E outra coisa aqui, será que vocês, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Porque quando eles aceitaram Jesus, nós contamos aqui que foi em 3 igrejas na Galácia, né? Quais foram 3 igrejas? Antioquia da Pisídia, Listra, saiu e não saiu Listra. Listra e Derbe. Foram 3 igrejas que tinham lá que eles foram pregados. E eles foram perseguidos, né? Teve situações que as coisas ficaram apertadas, porque os judeus começaram a tentar crucificar Paulo lá, queriam matar Paulo, chegaram a apedrejar ele. Então, quer dizer, houve sofrimento, que teve perseguição também, o procônsul, aquelas coisas todas que nós falamos aqui. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vocês, será que ele os faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo aqui está questionando a mudança da postura dentro desses homens que se converteram a Jesus Cristo e mudaram. Eu acho impressionante que aqui prova que uma pessoa que é evangélica, que aceita Jesus, que tem o Espírito Santo, pode se confundir, pode se perder, né? Se der ouvidos às coisas, se não ficar ligado na palavra de Deus, se não ficar perante o estudo da palavra de Deus, a pessoa acaba se perdendo. A pessoa começa a achar, ter achismo. Não, mas se eu servir a Deus dessa forma ou daquela forma, e está tudo bem, está tudo certo e está legal. Não é bem assim. Amém, queridos? Estão me ouvindo? Estou brigando com vocês não, tá? Quem está brigando aqui é Paulo, está brigando com o pessoal de Gálatas, porque ele pregou o Evangelho, ele sofreu, ele estava com problema na vista, e quando ele saiu de lá, o pessoal de Gálatas ficam andando, o pessoal fica tudo assim. Me incomoda aqui, porque eu quero que vocês prestem atenção. Então, Paulo, quando esteve lá, ele, inclusive, os Gálatas falaram para ele assim: puxa, foi tão boa essa pregação, aceitamos Jesus, estamos convertidos, tão bacana, legal. Inclusive, Paulo, o problema nos seus olhos, nós, se pudéssemos, a gente daria os olhos, arrancaria os nossos olhos e daria para você. Vocês ficaram admirados pela pregação da fé e por aceitar Jesus, por entender a justificação da fé, por entender que nós, quando aceitamos Jesus, somos filhos de Deus. Não somos filhos de João, nem Joaquim, nem Francisco, nem Fernando. Nós somos filhos de Deus. Apesar de ser filho do homem aqui na terra, mas espiritualmente nós nascemos de novo. E você, sendo filho de Deus, amado, você é muito mais do que qualquer outra coisa aqui na terra. Você é filho daquele que criou todas as coisas. Tudo aqui que está aqui na terra se passará. Mas esse legado de ser filho de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu preguei aqui na quarta-feira, e quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, que estava com 12 anos com fluxo de sangue, que era uma mulher impura, uma mulher que não podia andar na rua, porque a lei dizia, que você, se andasse com fluxo de sangue na rua, você podia contaminar. Quem tocasse em você seria contaminado. Aí você começaram a entender que ela tocou em Jesus, tocou nas vestes de Jesus para não contaminar Jesus. Ai, Senhor Deus, será que se eu tocar nas vestes dele, eu acho que eu vou ser curado? Ela foi lá e tocou nas vestes. Mas tocou nas vestes por quê? Porque ela ali achava, porque a lei dizia que se ela tocasse com um ser humano, ela não queria contaminar Jesus. Mas mal sabia ela que quem toca em Jesus nunca é contaminado, é abençoado.
porque a tua maldição, a tua doença, os teus problemas nunca vão passar para Jesus. Pelo contrário, Jesus é que vai passar a cura para você, o milagre para você, Ele que vai transmitir para você. Mas ela tinha receio disso, porque ela não podia ficar na rua. E ela tocou em Jesus. Quando Jesus lhe perguntou quem foi que me tocou, quem foi que me tocou, ela não queria nem aparecer. Por quê? Porque se ela aparecesse, sou eu que fui, eu estava com fluxo de sangue, e aí todo mundo ia apedrejar ela. Ué, essa mulher contaminada no meio da gente, era igual a lepra. A pessoa ia apedrejar ela, jogar pedra nela, entendeu? E ela chegou, acabou que Jesus perguntou, Pedro ainda falou, Jesus, você perguntando quem me tocou? Todo mundo te tocou, está essa multidão de gente aqui. Aí Jesus, eu quero saber quem me tocou, Pedro, porque de mim saiu o poder. Aí Pedro ficou quieto. Se saiu o poder dele, eu não entendo nada disso, eu estou por fora. Ficou quietinho, se recolheu lá a sua insignificância, e a mulher ficou trêmula, e acabou, fui eu que toquei. E explicou para Jesus. E Jesus chegou para ela e falou uma coisa tremenda. Não falou, você está curada, não. Minha filha. Chamou de filha. Jesus não tinha filhos. Jesus adotou ela como filha. A partir de agora, eu sou teu pai. Tudo que é meu é seu. Amados, quando você é filha legítima de Deus, tudo que Deus tem é teu. Eu posso ter o carro do ano? Não, o carro não foi feito pelo homem, tá? O dinheiro foi feito pelo homem. Agora, Deus vai te dar muito mais do que isso. Deus vai te dar um caminho para o céu, para viver eternamente. Muito mais do que qualquer outra coisa aqui. E Ele nunca vai deixar você aqui passando necessidade. Ele vai pelejar por você na hora certa, Ele vai deixar. Ele vai sempre suprir as suas necessidades. Talvez não vai te dar para esbanjar, para gastar em prazeres. Ah, pastor, mas eu conheço uns que tem. Então olha para ele, vai atrás dele. Mas eu prefiro ir atrás de Jesus. Ter o suficiente e ser filho de Deus. Então, amados, quando Paulo prega isso aqui, Paulo prega isso entremeado de conhecimento e de entendimento, que ele era um homem que perseguia cristãos, que era totalmente perdido por causa da lei, e ele se aceitou Jesus, se converteu, e ali ele viu quanto é maravilhoso ter Jesus e ser filho de Deus. Muito mais do que qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tem na terra. Tanto que de Gálatas, de Listra, ele saiu, foi apedrejado, deram ele como morto, ele levantou, ai meu Deus, glória a Deus, vamos embora, vamos para outro lugar. Por quê? Porque ele tinha consciência do que o que estava dentro dele, o Espírito de Cristo, é muito maior do que outra coisa. Então ele começa a chegar para os Gálatas, meu irmão, vocês estão sendo confundidos, que circuncidar, vocês estão querendo consertar aquilo que Jesus Cristo fez, acrescentar alguma coisa que Jesus Cristo fez. Jesus quer que você tenha caráter, mesmo que sofra, quer que você seja verdadeiro, mesmo que a mentira permeie por volta de vocês, mesmo que pessoas tentam influenciar vocês, não mudem. Tentam criar uma doutrina que existe. Amém, querido? Não estou brigando com vocês, não. É o Paulo que brigou com o Ronaldo. Mas eu tenho que puxar para vocês. Continuando aqui, amados, versículo... Eu botei aqui uma coisa, olha só. Deixa eu ver aqui que eu acho aqui. Eu botei assim. Primeiro ponto aqui de Gálatas, no capítulo, do versículo 1 ao versículo 5, se quiserem anotar, quem gosta de estudar, ele fala do sacrifício de Jesus e da prática da lei. Ele faz uma comparação, ele faz uma analogia do sacrifício de Jesus, a eficiência, a eficácia, o completismo, vamos dizer assim, o que não precisa de acrescentar nada do sacrifício de Jesus, e comparando que a prática da lei não pode fazer e nem complementar o que Jesus já fez. Tá? Eu vou falar um pouco, ele vai falar um pouco aqui de Abraão,
que veio antes da lei, que foi justificado pela fé. E também disse uma promessa. Fala a promessa de Abraão foi antes da lei. Quem vale mais, a promessa que ele fez, que abençoaria todas as famílias da terra, ou a lei? Abraão, Jesus disse que ele foi justificado pela fé, porque ele saiu da sua casa, saiu da sua terra, da tua parentela, para ir para uma terra que Deus mostrou. Ele não foi isso por causa da lei, ele foi justificado. E ele é o pai de todos os crentes por causa disso, porque ele ali já estava com relação a Jesus Cristo, ele foi justificado pela fé. Continuando aqui, Paulo vai falar alguma coisa sobre isso. Agora nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Capítulo 3 de Gálatas. Nós estamos no capítulo 3. Vamos lá. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém pode revogá-la ou acrescentar alguma coisa. Vou parar aqui só para vocês se cientizarem, entrar na lei humana agora, na justiça do homem, né? Essa justiça que a gente vê aí, né? Está vendo sobre Constituição, essa coisa toda, não pode burlar a Constituição. Lei é lei, não pode se revogar. Se foi lei, você não pode mudar uma lei, né? Inclusive humana. Então, Paulo aqui está entrando dentro de uma área que é o direito. É o direito que não é penal, é direito civil. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada. Ratificada significa confirmada. Não tem mais dúvida. Foi carimbada, foi selada, né? Ratificada. Ninguém pode revogar ou acrescentar alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O que ele quer dizer isso? A promessa de Abraão foi ao descendente. Ele vai até explicar aqui, ó. Não diz e aos descendentes. A promessa de Abraão não foi ao descendente, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Amém, queridos? Então, Abraão, quando foi justificado, ele cita que ele não colocou isso para uma descendência. Ao descendente. Descendente quem é? Jesus Cristo. Então a promessa dele foi antes da lei. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Abraão, Isaac, Jacó, depois de José, foram para o Egito, ficaram presos no Egito. Aí veio Moisés, libertou o povo do Egito. Quando estava trazendo para a terra prometida, Deus falou com Moisés e trouxe a lei. A lei para quê? A lei é boa. Eu vou ler para vocês aqui, a lei é boa. A lei foi para dizer, ó, quem anda por aqui é certo, quem anda por aqui. Mas a lei é humana. Vamos lá. Então, Cristo. E digo isto, uma aliança já... Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, ponto de anular a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então o que ele quer dizer aqui, 430 anos depois é que veio a lei, que veio Moisés. Pergunta, Carmen. A lei veio para os judeus, para o povo de Deus.
Só para os judeus. Não veio para ninguém não, só para os judeus. Foi para foi para Moisés e para o povo que ele tirou do Egito. Não, vamos ver depois aqui, eu vou explicar, tá? Porque se a herança provém da lei, já passei por aqui. Logo, para que é a lei? Tá vendo? Por isso que eu não te... Abaixa um pouquinho para mim aqui. Está muito frio. Está aqui quantos graus aí? Bota mais. Bota 26, pode botar. Amém. Vamos lá, pessoal. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Vamos parar aqui um minutinho, deixa eu ver aqui, peraí. Então, amados, a lei foi criada por quê? Por causa das transgressões. Ele trouxe o povo do judeu e falou assim, ó, eu tenho que conduzir esse povo. Eu tenho que dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho que criar uma lei. Uma lei que vai dizer quem anda no caminho. Por isso que todas as leis, está em Levítico. Levítico significa leis. São todas as leis que Moisés recebeu para que o comportamento de uma pessoa em todas as áreas. Se a pessoa mentir, se adulterar, vai ter que ser apedrejada, se não sei o que, aquelas leis todinhas que estavam lá, foram feitas por quê? Por causa para o pessoal ter onde, como seguir corretamente. Se um homem matar o outro, vai ser, tudo isso é lei humana, lei também, mas tudo direcionado com Deus, para que ninguém ande fora da lei. Aí o nome vem fora da lei é por causa disso, fora da lei. Então, ele criou-se a lei. Amém, queridos? Amém? O povo de Deus precisava ter uma lei. Agora, isso não invalida a promessa de Deus, que veio antes, 430 anos antes. Espera aí, onde eu estou aqui agora que eu não posso me perder? De 6 a 12, espera aí, eu já li, né? De 6 a 12. Misericórdia. De 6 a 12. De 6 a 12 é o seguinte, que eu já li aqui, é o exemplo de Abraão e a justificação da fé e a lei. O exemplo de Abraão e a justificação pela fé. 6 a 12. Eu já falei para vocês 6 a 12, né? O primeiro que eu falei foi versículo 1 ao 5, sacrifício de Jesus e a prática da lei. De 6 a 12 é o exemplo de Abraão e a justificação da fé e a lei, que eu falei para vocês. Agora até o 19, do 13 ao 18, vemos em Jesus Cristo participamos da bênção a Abraão. Ou seja, ele inclui aqui, nesse versículo 13 ao 18, que a bênção de Abraão, ela chega até a nós. Não é isso? Em Jesus Cristo, ou seja, em Jesus Cristo. A bênção de Abraão tem a ver com Jesus Cristo. A bênção de Abraão tem a ver, quando ele fala do descendente, é Jesus Cristo. Isso de 13 a 18. Deixa eu pensar aqui, que eu não posso, que é duas coisas juntas, tinha que estar separado aqui para eu poder ver. Então, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
Não diz e aos descendentes. Isso foi 13 ao 18, né? Mas pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Agora vamos de 19 para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, que eu já estava pulando já. Até que viesse o descendente a quem fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sujeitos à tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Deixa eu explicar isso aqui. O que acontece aqui? A lei foi necessária, foi providencial, mas a lei não tinha como tirar o pecado, justificar o pecado seu. Não é tirar o pecado, é justificar. Ele ia pegar os animais, botava lá, fazia o perdão dos pecados, mas não tinha a justificação do pecado. A justificação do pecado só vinha através de um só, através de Deus. E através de quem? De um homem. De um homem só, que veio através de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Como assim, mano? Porque o que Abraão fez, ele não tinha como uma lei quebrar essa maldição, quebrar aquele pecado que foi feito lá. Você só consegue ser justificado através de um homem que no teu lugar assumiu os seus erros. E pela fé eu sou justificado. A justificação é essa. Um homem, ele morreu no teu lugar para justificar o teu pecado. Então, a lei não tinha condições de fazer isso. Somente através de Jesus Cristo que nós somos perdoados e somos justificados. Ali a verdadeira graça de Deus. Não pode se tirar mais nada disso. Não adianta você obras, não adianta incircuncisão, circuncisão, não adianta nada da lei para tentar ajudar uma coisa que já foi promulgada pela promessa desde Abraão, antes mesmo da lei. Só através do descendente de Abraão. Mas a lei foi providencial e a lei, corretamente, Moisés falou assim: eu estou aqui, mas virá um profeta maior do que eu, que era Jesus Cristo. Então ele já estava apontando para Jesus. A própria lei, ela traz essa direção para que venha um mediador, que é um só, que vem de Deus para poder nos salvar. Não tem nada além disso. Ninguém pode fazer isso. Nós não podemos dividir a glória de Deus com nada, nem com ninguém. Isso é fundamental, amados. Agora, como eu falei, eu trago isso, eu botei aqui algumas coisas. Como é danoso pessoas influenciarem você na palavra de Deus, né? Pessoas que sugerem você ficar em várias igrejas, presas à prosperidade, à cura, presas à prosperidade e cura somente, e esquece da fundamentação da fé. Então, amado, o Evangelho tem essa multifacetados. Como assim? É muita coisa boa. Jesus Cristo promete a cura, promete também você ser próspero,
Mas isso não é o fundamento. Isso é o que Jesus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas você não busca nada dessas coisas. Aí o pessoal pega a fatia do bolo mais assim gostosa e sabe da carência do povo. Então o evangelho se tornou um evangelho de autoajuda. Vem para cá que você vai ser feliz. Vem para cá porque você... Aí tem grandes, vamos dizer assim, palestrantes, pessoas que têm um dom de boa retórica, de boa conversa, de tantas coisas, que ganham, infelizmente, dinheiro para poder dizer para você: venha, você sabe, tem umas conversas, e usa a Bíblia, porque é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta poderosa para te atrair. Mas ela não veio só para te atrair, ela veio para te salvar deste mundo tenebroso e te levar para a vida eterna. É por isso que eu estou fazendo discipulado sexta-feira, para que vocês tenham essa, já vi, Carmen, para que vocês vejam que a necessidade de a gente seguir o caminho de Cristo. Eu orando, amados, eu cheguei a uma conclusão que, ridícula aparentemente, que eu estou até falando sobre Romanos capítulo 8, capítulo 6 a 8, que Paulo escreveu, que ele fala da mente do homem, da subversão da mente humana, da mente carnal. Porque a mente carnal, ela quer só prazer, ela só quer benefícios, né? E eu creio que nada disso existia antes do pecado. Depois que eu fiquei lendo ali o capítulo 3 de Gênesis, quando entrou o pecado, nada era prazeroso carnalmente. Como, pastor? Eu estou tirando essa conclusão por mim, isso aqui não é Bíblia não, isso é eu mesmo, tá? Mas é o caso a pensar, de uma interpretação que eu faço, que tudo que vem da carne, aí você consegue, você vendo por essa visão, você consegue entender Paulo falando que quero que vocês sejam do jeito que eu sou, que vocês não se casem. Até isso ele fala. Quero que vocês... E ele bota assim, o sofrimento. Eu louvo a Deus pelas tribulações. Caramba, como é que o cara pode louvar a Deus por causa de tribulação, de dificuldade, de luta, de sofrimento? Como é que pode isso? Porque o sofrimento é na carne. Ele foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso. Então ele conheceu coisas que ele falou que não tinha condição. Então o prazer, antigamente, ele não existia, era uma coisa natural que não tinha tanto foco. Você não conseguia ganhar a pessoa pelo prazer carnal, porque o prazer carnal o prazer espiritual era muito maior, porque você vivia pelo Espírito, porque Deus soprou o Espírito de vida sobre você. Então, o que vinha de carne, pastor, até o sexo, eu creio. Tudo era natural, era como um cachorro e uma cachorra ali, como um animal qualquer que faz relação, era para multiplicação. E esse prazer, tudo isso que veio na carne, esses incentivos todos, veio através de Satanás, que começou através de enfeitiçar, como é a palavra que Paulo usa aqui, enfeitiçar a Eva, falando: Eva, o que Jesus diz? O que Deus diz? Não pode comer da fruta de todo o jardim. Aí Eva caiu na esparrela. Não, ele falou que eu não posso comer daquela ali, ó. Aquela justamente que Deus falou para não comer. Que ele tinha perguntado de todas. Não foi de todas, não? Não, foi só daquela ali. Aquela ali é a melhor que tem, por isso que ele falou isso para você. Aquela ali é mais gostosa. Aguçou. Depois que ele comeu, não foi o pecado da fruta, foi o pecado da desobediência. De sair debaixo da graça de Deus, da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus diz o quê? Para você ter filho, você agora vai ter dores de parto. Aí eu estou ligado nisso. Falei, antigamente então não tinha dor de parto. Não
tinha dor porque não era nada carnal, mas era natural. Tudo era mais espiritual. A carne não fazia parte, praticamente era um utensílio para guardar o espírito. Era como se diz, um tabernáculo para guardar o espírito. Como diz Paulo, né, o tabernáculo agora é o Espírito Santo, está dentro do nosso corpo, para tentar matar a carne. Por isso que ele diz, quem quer viver do espírito, tem que matar a carne. Há uma luta da carne com o espírito. E nós estamos na carne, meu amigo. É muito difícil. É muito luta. Fala, Carmen. Ah, eu vi, fugiu, foi ali pela porta. Peraí, como é que é? Eu não vou me dizer porque eu não sei, tá? Eu não posso afirmar se são falsos profetas. Eu posso trazer assim, ele traz ensinamentos da qual, se for mal intencionados por ele, que eu não sei das intenções dele, de repente ele está falando assim, venham para cá para ser curado, para você ser salvo. Venha para cá porque eu estou trazendo vocês para cá para você libertar e depois prega a salvação para a pessoa. Eu não sei. Eu não condeno eles. Não posso condenar. Eu só digo sim, que pode ser uma cilada muito grande, que a pessoa vem, recebe a bênção, recebe, opa, glória a Deus, dá testemunho e tudo, mas nunca conheceu Jesus Cristo. Nunca foi justificado pela fé, mas eu não posso julgar. De forma alguma eu posso julgar, porque eu não sei o que se passa na mente dessas pessoas. Eu não posso julgar ninguém. Posso julgar ninguém, nem falso profeta. Quem tem que julgar é o Senhor. Agora eu tenho que advertir a minha equipe. E essa equipe que eu tenho, eu vou advertir. Cuidado, porque muitas coisas atraem. Ah, pastor, mas ali, eu vou ali naquela igreja, puxa vida, eu me sinto ali, ai, eu estou dando tudo que eu tenho, estou recebendo dinheiro em troca, estou ganhando, comprei carro, estou felizão, estou muito maior, estou muito... E outras coisas mais. Fui para lá, fui curado e tal, não sei, entendeu? Tem muitas coisas que atraem carnalmente a pessoa, e a pessoa, por quê? A pessoa quer ser feliz aqui na terra. Se você quer Cristo somente para essa vida, você é mais infeliz, você é miserável, não sou eu que disse isso, é a Bíblia. Então, eu não posso julgar quem São Paulo sou eu. Estou advertindo que aquilo que vem com uma palestra bonita, você pode ser enfeitiçado. Aqui eu te falei o feitiço no semana passada, porque os judeus eram o povo de Deus. Era um povo separado, que tinha um único Deus, era dos judeus. E ele chega, gentios, agora eu estou vindo aqui pregar para vocês. Paulo pregou sobre Jesus Cristo, eu também prego Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho uma coisa muito mais importante para vocês. Além de vocês receberem o Espírito Santo, vocês agora podem se tornar judeus, descendentes de Abraão, fazer a circuncisão. Oba, eu quero! Aí todo mundo circuncidava. Porque tinha alguma conotação muito importante aquela circuncisão só para os judeus. Se você aceitou Jesus, você pode agora participar das bênçãos de Abraão. E Paulo disse que não. Aqui Paulo está dizendo o quê? Epa, a lei da circuncisão foi antes. E não está incluído aqui a promessa, que é pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele circuncidou carnalmente as pessoas para se tornar povo de Deus. Mas não tem nada a ver. O próprio Abraão, ele desmistificou isso aí falando, o próprio Abraão foi justificado pela fé. Ele vai falar isso aqui, justificado pela fé. Então não tem nada de ver a lei misturar com isso, vocês estão fazendo coisas aí, embolando tudo, mas no fundo sempre tem uma coisa boa, aparentemente em troca daquilo que você desviado-se do caminho. Fala, Daniela.
acho que é uma das características de um falso profeta, talvez, que eu não vou julgar, né? Porque, por exemplo, eu creio que na Bíblia, no passado, né, que tinha bastante profetas, né, você vai ver ali na situação do, como é que se diz? Na época do rei Acabe e o profeta Josafá, eles se uniram para poder guerrear contra a Síria. E aí o que aconteceu? Aconteceu que não pode fazer isso durante o culto, ficar entrando, desligando. Faz de manhã cedo, faz. O que acontece? Ali Josafá e Acabe se uniram para vencer a Síria. E Josafá, estavam até falando que iam juntar Judá e Benjamim com Israel, ia voltar de novo a ter a nação de Israel completa de novo. E o filho de Josafá, se não me engano, casou com a filha de Acabe, teve uma Amalia, uma coisa assim. Mas, quando Josafá, que era um homem de Deus, chegou lá perto de Acabe e falou assim: mas a gente vai lutar contra a Síria e não vai perguntar para Deus, não? Aí ele falou assim: não, vamos sim, nós temos muitos profetas aqui, e os profetas tudo profetizaram que iam vencer a batalha. Aí Josafá falou assim: mas vem cá, esses profetas aí não são profetas de Deus, não. Não tem nenhum profeta de Deus aí, não? Ah, tem um, mas aquele ali só profetiza coisa ruim para mim. Ah, mas tem que chamar ele é de Deus, então manda chamar ele. O nome dele era Micaías. Chamou Micaías, Micaías chegou: ó, você quer mesmo que eu fale? Quer que eu fale diante de Josafá? E vocês vão para a guerra, vai acontecer isso, isso, isso. O rei Acabe vai morrer, o sangue dele, os cachorros vai lamber, não sei o que, pronto. Está vendo? Mandou prender Micaías e foram para a guerra. O que aconteceu na guerra? Acabe morreu, o cachorro lambeu o sangue dele, aconteceu tudo o que aconteceu. Eu quero trazer esse exemplo, por quê? Porque, amados, é muito fácil você ter um profeta que só profetiza coisa boa para você. Só coisa maravilhosa para você. Você vai ter um carro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a pessoa está triste, então, meu Deus, Deus vai levantar a sua alegria. Deus vai fazer não sei o quê. Então, meu irmão, isso é uma autoajuda. E existe tantos, de várias formas, porque o povo está carente. O povo está carente, está precisando de ajuda. Então, é muito fácil você chegar e levantar uma coisa de autoajuda para a pessoa ficar feliz. É bom até para a pessoa, mas ela não pode ser enganada para poder se firmar os braços com Cristo. Que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na situação contrária, você não pode deixar esse Deus. Esse Deus é que me sustenta em todas as situações. E eu vou sofrer sim nessa terra, nós sofremos sim, e vamos sofrer, vamos ter lutas sim. E não adianta você tentar ir para buscar um socorro numa hora assim: ai, graças a Deus, agora vai dar tudo certo, porque não vai dar, vai vir outro problema depois. Então é melhor você ser que nem o carvalho, como nós citamos aqui numa pregação, que já teve várias ilustrações da planta, da árvore carvalho, que quando vem a tempestade, ela fica triste mesmo. A aparência dela fica triste, mas um geólogo chegou à conclusão, lá nos Estados Unidos, que quando ele fica triste é que vai vir uma catástrofe, uma tempestade muito forte, que vai arrancar tudo, que vai quebrar tudo, porque ela se aprofunda as suas raízes na terra, esperando essa tempestade. Aí cai tudo, arromba, arrebenta tudo, mas a árvore continua de pé, porque está com as raízes aprofundadas. É a mesma coisa com a gente tem que se aprofundar as raízes. O que Paulo diz aqui, eu não posso, inclusive no capítulo 1 ele disse claramente, isso aí que estão pregando para vocês é outro evangelho, é anátema, é maldição. Eu não tenho capacidade de traduzir isso hoje, como Paulo fazia. Não tenho, eu não sou aprofundado como ele, mas eu vou seguir a palavra dele e tomar cuidado para que eu não seja enganado e para que aqueles que estão me ouvindo também não sejam enganados. Luta vocês vão passar, mas eu tenho certeza que o Senhor vai permanecer, vai ficar contigo, vai fazer você vencer, você vai lutar. Não quer dizer que você... Mas a verdade... Agora, isso que você falou é uma das
Não sei, pode ser uma pessoa que está com a família toda desestruturada. Tem crentes aí que... Mas às vezes são homens de Deus, não sei. Pode estar também passando uma crise e aí fazem besteira, fazem coisas erradas, né? E o próprio apóstolo Paulo também, eu acredito que ele também errou muito. E podiam chamaram ele de falso profeta, várias vezes. Ele não tinha família. Paulo não tinha família, era sozinho. Pelo menos a Bíblia traz isso para nós, entendeu? Amém, queridos? São 10:10 já. Deixa eu continuar aqui. Eu botei, né? Você tem que ter um caminho só, de uma doutrina só, que não venha confundir a sua fé. Que você questione, às vezes, pergunte, para poder você ver a resposta que é coerente para vocês, entendeu? Agora, do versículo 9 ao 24, eu já li? Agora, do versículo 9 ao 24, e do 25 ao 29, vemos que a fé nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo. Capítulo 3, de versículos, que eu falei, de 25 a 29. Está aqui, né? Mas agora agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Repete, volta de novo. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, tá? Todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Passa. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Volta, deixa eu parar um pouco aqui. Eu sempre prego esse texto, esse versículo aqui, que é uma base muito forte, né? Que é revestimento? Se batizar em Cristo, você se reveste de Cristo. E ele fala isso no mundo espiritual, porque revestimento é a parede, que eu sempre dou exemplo. Você olha para a parede, você não vê a parede, você vê o revestimento da parede. O que está revestido é a tinta. Então, quando você é batizado por Cristo, você está revestido de Cristo. Você passou pelas águas, você é de Cristo. Por isso que eu creio que quando eu vou orar com uma pessoa, se o diabo está nessa pessoa, ela está vendo Cristo em mim. E vê Cristo em você. E eu me aproveito disso. Como eu já falei que eu orei por pessoa, eu falei, olha para mim. Aí o diabo olha para mim, não consegue olhar, porque eu estou revestido de Cristo. Olha para mim. Olha, vira a cara, baixa a cabeça, torce. Olha para mim. Aí sai lágrima, cai no chão. Porque eu quero muito, isso aí me traz a certeza que Cristo está em mim, que eu fui batizado, que eu sou filho de Deus. Eu quero muito disso. E como que eu vou descobrir isso? Trabalhando na obra de Deus. Fazendo o caminho que Deus mandou para entrar nos embates dessas situações em que estou trabalhando, nessas lutas espirituais em que eu estou passando. Essas coisas fazem com que cada vez mais fortaleça o fundamento da minha fé. Por isso que a gente tem que chamar a igreja para quê? Para que venha fazer este embate, para que venha trabalhar nessa obra, para que venha se solidificar cada vez mais naquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Fala, minha irmã. Peraí, vamos lá, eu não entendi. Como é que é? Ah.
batismo é uma forma da qual Deus instituiu, né, como se fosse uma confirmação da sua fé. É uma frase muito boa, é um sinal visível da graça invisível, que a graça você não vê, mas é um sinal visível, que você está ali mergulhando por tudo isso que você falou também, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? Aí ele diz até que sepulta o velho homem e ressuscita uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. É isso que você falou, entendeu? Tem tudo a relação da autoridade, tudo, mas não é o batismo em si. O batismo é um rito de iniciação. Tem muita gente que é batizada e que não tem Cristo. Batiza, por exemplo, Simão o Mágico. Você for ver lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Simão o Mágico, ele era mágico. E ele viu Filipe lá curando as pessoas, orando pelas pessoas e fazendo cura milagrosa, fazendo coisas tremendas, e as coisas acontecendo e tal, e tal, e tal, e tal. E o que aconteceu? De repente ele olha aquilo e fala, poxa, eu faço mágica aqui, tiro o coelho da cartola, corta um cara no meio aqui, parece que uma mágica, o cara não está no lima, ele corta o cara no meio e o cara não está cortado, depois aparece o cara inteiro. Ele faz um monte de mágica. É um Mr. M lá do passado, era o Simão Mágico. Aí faz aquela mágica, mas só que ele sabia que isso era enganação, era mentira. Quando ele viu o cego andar, o cego enxergar, o coxo andar, pessoas sendo curadas, ele olhou aquilo e falou, meu Deus, esse mágico aí é bom, cara. Esse Filipe aí é maneiro. Chegou e foi atrás dele. Aí Filipe falou assim, quem quer esse Jesus se batiza? Aí ele foi, opa! Aí foi atrás deles. Aí chegou uma hora que ele viu que quem foi batizado, Pedro foi lá, orou pelas pessoas, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, começou a orar em línguas, glória a Deus, aleluia, blá, 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 e começou a se orar em línguas. Ele falou, recebendo o Espírito Santo. Ele falou, já sei, não é só batizar não, tem que receber o Espírito Santo. Foi lá, pegou no bolso o dinheiro todinho que ele ganhou lá, que ele fez mágica, né? Aquele dinheirão todo. Chegou, aí Pedro, graninha aí, ó, toma, passou para você aí, e eu quero esse batismo com o Espírito Santo. Pedro chegou para ele, afasta-te de mim, maldito, você que está querendo buscar as coisas de Deus através disso, daquilo, que caia isso sobre você, que seja maldito, seja isso. Ele, meu Deus do céu, eu não quero não. Ele ficou com medo. Por quê? Quis adquirir coisas erradas e foi batizado, tinha sido batizado. Entendeu? Eu estava lá, eu vi tudo. Entendeu? Vi todinho. Não estou brincando, não vi nada não, tá, Marília? Eu nem estava lá. Mas eu estou querendo dizer, essa situação acontece hoje ainda, a pessoa é batizada, a pessoa vê que é maravilhosa e tal, quer ser batizado. Às vezes nem é batizado no Espírito Santo. Chega lá, eu lembro que antigamente, quando a gente orava, a pessoa falou assim, fala glória que você é batizado. Aí ficava, glória, 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 mais rápido, glória, 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 e falou em línguas, glória, 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 falou em línguas. Você é batizado no Espírito Santo. Misericórdia, porque as pessoas tentam induzir a pessoa para poder trazer um ego para a pessoa sair dali. Mas a luta, meu irmão, é para todo mundo. Continua a dificuldade, continua a luta. Você não ganha a Jesus Cristo num dia só. Você conquista Ele a vida toda, o tempo todo, buscando e batendo na porta. Tá? Seu pastor tem 30 anos de evangelho, muitas lutas, muitas dificuldades. Tem hora que dá vontade de desistir. Pastor, você acha que aqueles grandalhões que pregam bonito também tem vontade? Tem também. Sofre também. Todo mundo tem isso. Aí só que você tem que estar você e Deus, você e Cristo, você fundamentado na raiz, porque essa vida aqui vai passar, amados. Eu já passei por um tempo de vocês, pelo menos. A única, acho que a pessoa que é mais velha, que tem 90 anos, é a Ana aqui do que eu. Está dormindo não, né, Ana? Quantos anos você tem, Ana? 70? Está novinha. Então, Maria Helena, que tem 95. Novinha, jovem.
Mas a vida é assim. Ela nos prega peças, às vezes, que a gente não espera. A gente está orando pelo Tiago. Eu até mandei uma foto que eu tive na casa deles lá, né? Visitando o casalzinho tão bonito e abençoado, tão maravilhoso. Né, Maria Helena? Não sei se você está aí. Casal tão abençoado, estive na casa. Eu fui bem recebido lá, né? Na época. Como é que pode um rapaz agora estar com tudo aberto? Fechou agora. Inflamação no coração, essas coisas todas. Que Deus está fazendo um milagre, que nós cremos assim, porque Deus tem um chamado para esse rapaz, que ele já teve um problema no pulmão, também gravíssimo. Né? A gente, às vezes, eu vou perguntar para Deus, o que é isso, Deus? Por que isso? Eu não vou ter resposta. Mas talvez Deus fale com ele. É individual. O evangelho é individual para cada um de nós. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, amados, então, esse final que eu falei para vocês, justamente é, do versículo 25 ao 29, vemos que a fé nos torna filhos de Deus. Continua. Assim sendo, não pode haver judeu, grego, itaipuaçuense, escravo, liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são somente um em Cristo Jesus. É o 29 esse? Não, né? E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Acabou aqui, varão? É o 29, né? Segundo Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, já estava Jesus Cristo, Deus já tinha uma promessa para vocês estarem aqui. Mesmo vocês que estiveram na festa ontem, está cansado, que nem a Daniela ali. Ana, que estava na festa hoje com disposição ali, a Ana ali. Né? Dançou caipira e tudo lá. Só na cabeça, só dançava só na cabeça que lembrava, né? Mas a festa da roça ontem foi boa demais, misericórdia. O pessoal chegou, gente com problema de coluna foi curada ali, pelo menos, virando cambalhota, o Francisco virando cambalhota para lá e para cá, misericórdia. O Alexandre também estava lá naquele negócio de bambolê lá, rodando bambolê. Meu Deus, você rodou o bambolê lá, você entrou no bambolê. Não entrou no bambolê, não. Você entrou e saiu, eu vi. Entrou na vida. Amém, queridos. Eu acho que eu vou ficar por aqui, capítulo 4 de Gálatas, semana que vem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Até que a aula não é muito sacal, né? Às vezes fala que escola não é sacal, não é tão sacal assim. Quem é sacal sou eu, a escola não. Quem é sacal sou eu, a escola não. Querido Deus, eu passei aquilo que eu achei que teria que passar, Senhor. Se tiver alguma coisa que não for coerente, que eles não segure isso. Falei até da carne aqui, isso é coisa minha, não é coisa da Bíblia. É uma interpretação minha que eu estou tendo agora. Eu não estou tendo nem, foi de manhã, estava orando e pedindo a Deus a direção do Senhor. Mas a carne atualmente é uma inimiga sua, que não deixa o Espírito Santo trabalhar em nós. Por isso, Senhor Deus, eu peço a bênção de Deus sobre esse povo. E que essa palavra não saia dele, que ele possa até gravar isso aí, passar para outro, esse estudo que vai estar gravado no Facebook, eu vou passar também no YouTube, sem edição nenhuma, que eu não sei fazer edição. Pai, abençoa os teus filhos, Pai. Faça, Senhor Deus, que eles possam crescer, não crescer aparência, mas crescer na fundamentação em Jesus Cristo, na base que é o Senhor, nas raízes da fé, nas raízes do Evangelho, eles serem um Evangelho de raiz, Pai, como eu tenho falado ultimamente, que eles tenham um Evangelho raiz na vida deles, que nada, absolutamente nada, nenhum vento de doutrina possa eles confundir a mente deles. É isso que eu peço por esses aqui que estão aqui, Pai, e que a graça de Deus envolva o coração deles, cada vez mais, em nome
e por amor de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Vamos louvar a Deus com os dízimos e as ofertas. Amém? Vamos lá. Em adoração, não veio? Vou cantar. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar. A minha alma canta, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor. Majestade santa, Senhor, majestade santa. Meu prazer, Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos, as ofertas, chamar a Araci. Amém? Vem cá, Araci, para orar aqui. Abençoar as ofertas e a Rosiele fazer o clamor. A paz, igreja. Pai amado, Pai querido, primeiramente quero agradecer ao Senhor por essa manhã, estar na tua casa, te louvando e agradecendo o seu santo nome, Senhor. Pai, eu quero entregar aqui os dizimistas da sua casa, os ofertantes, Senhor, da tua casa, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que está muito difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle com cada vida, com cada um de nós, Pai. Mas como é bom semear na casa do Senhor. É semeando que colhemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pelos nossos irmãos que pôde dizimar e ofertar na sua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que não puderam, Senhor. Você sabe da vida de cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor está no controle das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nunca deixou o seu filho mendigar o pão, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Visita, Senhor, o celeiro de cada filho seu nessa manhã, Senhor. Entra com providência em cada lar, Senhor, em cada casa, Senhor. Nessa hora, Senhor, entrego todos nas tuas mãos, Senhor, crendo na sua graça e na sua misericórdia para cada um de nós. Amém. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã no teu altar, Pai, apresentando a Ti, Senhor, esses pedidos, essas vidas que foram aqui colocadas, Senhor, no Teu altar. Pai, muitos estão precisando de saúde, outros de portas abertas, mas a Tua presença seja real na vida de cada um deles, ó Deus. Que haja, Senhor, um desejo cada vez mais de conhecer a Ti, fazer parte do Teu reino, Pai. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Eu não conheço, Senhor,
a veracidade desses pedidos, mas o Senhor sabe, e sabe exatamente aonde tem que ser alcançado, sabe exatamente, ó Deus, como essas famílias estão precisando da Tua graça, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um minutinho, amados. Mas semana que vem, no sábado, nós vamos ter o nosso dia de saúde. Repete comigo, dia de saúde abençoado. Você tem que profetizar isso. E nós estamos com os panfletos para você, perto da sua casa ou perto de um comércio, você botar alguns panfletinhos lá para divulgar, né? Cada um mora num lugarzinho, tem um comércio próximo, tem uma rede de economia em frente, tem um localzinho que você pode deixar lá. Uma pessoa carente, uma pessoa que está precisando de um atendimento médico, pode se usufruir aqui de um cardiologista, pode aqui fazer uma aplicação de flúor numa criança, né? Verificar a pressão arterial, verificar a taxa de glicose, e além disso tem um bazar aqui também, que é um preço bem acessível, tá? E quem quiser estar aqui ajudando, orando pelas pessoas, colaborando, trazendo uma roupa boa, né? Roupa abençoadinha, que roupa ruim... Não, agora você traz a roupa. Se não vender, você leva de volta. É isso mesmo? Se quiser sim. Porque se não vender uma... Porque a gente não tem lugar para armazenar muita coisa aqui. Mas trazendo uma roupa boa, geralmente as pessoas vendem. Quem vende por R$5. É coisa barata, né? 5, sei lá. Bem baratinho para as pessoas. Sapato, roupa, qualquer coisa que seja boa, de boa qualidade, nova, né, que não usou, algumas coisas assim. E vou entregar para a Cleide. Cadê a Cleide? Cadê a Cleide? Chama a Cleide, por favor. Não? Tem duas no banheiro. É que a Cleide é a coordenadora do ministério. Eu quero passar para ela também estar vendo, tá? Para ela poder passar. Eu vou estar ungindo agora e consagrando estes panfletinhos aqui, declarando que quando cair na mão de uma pessoa, né, em nome de Jesus, vai incomodar ela vir aqui. E vai incomodar para ela chamar o outro. Estenda a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, colocamos todos esses panfletos, ó Pai. Consagro a Ti, unjo, Senhor Deus, para que cada esse seja bem usado, Pai. Que caia na mão de pessoas, ó Pai, que possam se sentir, Pai, que esse sistema de saúde, às vezes, tão prejudicado, com as pessoas tão prejudicadas, possam, Senhor Deus, vir aqui, Senhor Deus, ter um atendimento com um cardiologista, fazer uma aplicação de flúor com as crianças, aprender uma escovação dentária também adequada para não ter coisas no futuro piores, Pai. Então é uma forma da qual a gente ajuda a sociedade com 4 dias de saúde no ano. E esse dia, sábado que vem, dia 26, nós estaremos aqui abertos para receber esse povo. Então, Pai, que nós estamos consagrando esses panfletos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que quando forem distribuídos, aonde que eles estiverem, que eles sejam, Pai, um chamariz de pessoas bem intencionadas para estarem aqui recebendo esse atendimento. E não só atendimento, mas também recebendo a palavra de Deus, a oração dos irmãos, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Cleide, por favor, pode sentar. Consagrei, tá aqui. Aí tem de noite para entregar também, né? Entrega uma quantidade que a pessoa vê que vai entregar, né? Amém, queridos? Eu vou estar encerrando, vocês pegam com a Cleide depois no final. Amém? Mais algum aviso, Ana? Ontem nós tivemos nossa festa da roça, né? Louvo a Deus pela nossa irmã que organizou lá a festa lá também junto com o Eduardo. A casa do Eduardo e da Fernanda que foram cedidas. Todos que fizeram seus docinhos, salgadinhos. Estava maravilhoso, me sinto mais gordo até agora, mais robusto e tudo. Forte também, né? Forte também, porque comemos bastante, comemos bem, né? O Alexandre também está lá, bem satisfeito. Também todos estão satisfeitos comigo.
O Alexandre está só sem voz. Isso é um problema sério que a gente tem que orar por ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus. Abençoa a vida dos teus filhos, ó Pai. Abençoa a vida do Tiago, Pai, que nós estamos orando pela vida dele, Senhor Deus, que está naquele hospital, Senhor Deus, se recuperando, se restabelecendo. Que tudo aquilo que foi inflamado, que estava infeccionado, tudo aquilo que causa, tu sabes o pós-operatório de uma cirurgia muito longa, de muita dificuldade, Pai. Mas o Senhor é aquele que está cuidando do Tiago, e nós cremos assim, no milagre cada vez maior na vida desse menino, desse jovem, Pai. E também na sua esposa, Senhor Deus, a Larissa, que já foi membro da nossa igreja aqui, e que nunca deixou de ser membro, porque a sua mãe, a Andréia, sua avó, Maria Helena, estão sempre aqui, é uma família desta casa aqui. Nós queremos ver-o cada vez mais felizes, fortalecidos na tua presença, abençoados por ti, curados, Senhor Deus. Estenda as suas mãos, esteja com os médicos, esteja usando os medicamentos que estão dando para ele. Pai, em nome de Jesus, seja lá com eles, ó Pai, seja com toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã, toda semana, todos os dias da sua vida, hoje à noite no nosso culto. Seja o Senhor primazia na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo te conduz em tudo, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Palmas para o Senhor Jesus, Rei dos Reis.